Parte 6 sobre a seita japonesa. Então, como eu disse em outros vídeos, a Perfect Liberty tem um local que se chama Terra Sagrada, onde se realizam retiros espirituais, que a gente chama de Lensei. Nessas ocasiões, tem cerimônias, tem palestras, tem mesas redondas, tem uma cerimônia de tocha sagrada, tem os trabalhos físicos, o mokó. Eu via meus pais indo para esses retiros e eles voltavam cheios de histórias interessantes, traziam presentinhos e tal. E eu, quando criança, eu queria muito ir também pro Lensei. Mas tinha um limite de idade, então só com 12 anos que eu pude ir na Terra Sagrada pela primeira vez. E foi muito legal. Eu fiquei encantada principalmente porque tinham jovens lá que passavam um mês inteiro na Terra Sagrada e eram responsáveis pelos trabalhos de bastidores do Lensei. Então, eles ficavam na cozinha, no refeitório, etc. Eu fiquei encantada também com a apresentação de Baston, que não sei se alguém aqui é da época do Sakura Card Captors, que tinha é uma dança barra esporte, né? Em que você gira bastão assim e joga pra cima. E eu sempre fui encantada com dança, essas coisas. Meu sonho era fazer baston, mas como em Florianópolis não tinha igreja com muitos adeptos, então nunca pude fazer baston. Tinha a fanfarra da PL também, que tinha umas apresentações muito legais, também sempre composta de jovens, né? Esses jovens voluntários, eles usavam um uniforme interessante, com uma calça cinza azulada, larga assim, e uma camiseta com estampa de anime. Eles eram sempre muito animados, sabe? E como eu vivia em Florianópolis, eu conhecia os jovens de São Paulo e eu vi que eles tinham um estilo bem diferente. E a primeira vez que eu pude participar desse trabalho voluntário de um mês foi com 13 anos de idade. E eu fiquei na cozinha, que era o setor mais puxado de todos. Era o que acordava assim, 4 da manhã e não tinha horário para dormir, porque a gente tinha que fazer o café da manhã dos outros voluntários que acordavam às 4h45. E apesar de ser muitas horas em pé, tinha várias regras. A gente não podia ficar sentado na frente dos participantes, a gente não podia comer nem tomar água na frente dos participantes, não podia ficar bocejando, tinha que estar sempre a postos para qualquer coisa que os participantes precisassem. Era tipo como se a gente estivesse aprendendo a ser prestativo, aprendendo a ser gentil, etc. E apesar da dureza do trabalho, eu fiz muitos amigos na época, e era realmente um período muito interessante, assim, muito singular. Também de fortes emoções, né? É, eu acabei tendo meu primeiro namorado também aos 14 anos, entre um desses jovens aí. Meu pai não ficou nada feliz com isso, né? Porque ele estava mandando eu e meu irmão para lá para trabalhar, né? E acabei saindo de lá com um namoradinho, mas enfim, é coisa de adolescente. E também não é só porque eu arranjei um namorado que eu não trabalhava. Eu e meu irmão éramos muito dedicados. A gente chegava a ganhar prêmios de reconhecimento por tanta dedicação. E os setores que a gente ficou, por exemplo, a cozinha e refeitório, a gente ficava muitas horas de pé. Os outros setores também. Os participantes do retiro chegavam a 1.000 participantes. Então, imagina você ficar lavando a louça de 1.000 pessoas por várias horas. Então, nossa mão ficava muito, começava a descascar, a gente tinha muita cãibra na perna. Enfim, era bem puxado. E também tinha muitas restrições, né, para o namoro na Terra Sagrada, porque não é um local de namorar, digamos assim, é um local sagrado, né? Então, a gente tinha que namorar escondido. Eu participei dessas atividades com 13, 14 anos, que eu fiquei na cantina.
com 15 e com 17. Só com 16 que eu não fui. O meu último trabalho voluntário, eu fiquei encarregada de um setor nos setores mais difíceis, que era o refeitório, e foi muito desafiador, porque eu tenho muita dificuldade de comunicação e de interação social no geral. Para você ser um bom líder, você tem que ter um bom entrosamento, assim, com as pessoas. E eu vinha saber depois que as pessoas que estavam, comigo no meu setor não gostavam muito de mim. Mas eu tenho contato com uma dessas pessoas até hoje, que ela chegou a ser irmã divina junto comigo, e a gente dividiu o mesmo quarto, e a gente conversou sobre essa época. Ela disse que não gostava de mim, e que eu tenho mudado muito, assim, de ser um pouco mais sociável e tal. E eu descobri também que ela também é autista, então a gente troca muita ideia sobre isso. Então esse é meu breve relato sobre a minha juventude na PL. Foi muito interessante, porque eu vivia numa bolha aqui em Florianópolis, eu pude conhecer várias realidades diferentes, fiz amigos de vários estados diferentes, e no ano seguinte, meu último trabalho voluntário, eu acabei virando irmã divina, porque era o local onde eu me encontrava. A PL era uma bolha onde eu encontrava o sentido da minha vida. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a minha experiência na Perfect Liberty e até como irmã divina, enfim, deixa nos comentários.